Desculpe aí da problema técnico, vamos recomeçar então. Bom dia então para aqueles que eu não tinha falado. E hoje a gente então vai ver alguns casos que eu achei interessantes trazer para vocês. Esse primeiro caso aqui é um caso, quer dizer, relativamente simples da doença, mas uma complicação pouco comum, que é um pneumopericárdio. Está vendo? Esse paciente era um paciente com tuberculose, né? A gente vê que ele tem condensações não homogêneas nos campos superiores, tem escavação, né? E fez um pneumopericárdio, que é uma complicação rara, mas numa doença comum, né? E aqui a tomografia mostrando o aspecto do gás dentro do saco pericárdico, além das condensações pulmonares e de derrame pleural bilateral. Só para lembrar vocês, a gente está numa época falando em complicações por presença de gás no COVID, né, com um pneumotórax, pneumodiastino, pneumopericárdio, uma complicação mais rara, mas também está descrita. E eu lembrando a vocês a tuberculose, que é outra doença que pode se confundir e que faz esse aspecto semelhante. Mas aqui sim a gente vai entrar numa discussão que eu acho que talvez seja novidade para vários de vocês, especialmente para os residentes, e que eu queria apresentar a vocês. Esse paciente aqui, desse caso 2, era um paciente que tinha uma suspeita de tromboembolismo pulmonar. Fez uma angiotomografia e a gente vê, especialmente nessa região da seta, vasos mal contrastados. Isso é uma coisa bastante comum nessas rotinas de angio-TC para estudo de TEP. Esse estudo precisa ser muito bem feito, né? A contrastação tem que ser muito boa para a gente poder opinar. E, lamentavelmente, eu vejo no dia a dia, eu recebo casos de colegas pedindo opinião, etc. e tal, eu vejo a frequência com que esse exame é feito de uma forma deficiente. E aí a gente não tem a contrastação adequada dos vasos e fica muito difícil opinar, né? Então, nesse caso, por exemplo, não tem uma contrastação satisfatória, né? Dá para opinar? Edson, você acha que tem coisa? Eu não sei. Tenho a menor ideia. Por esses vasos aqui, eu não me comprometeria a dar nenhum tipo de opinião. E aí tem um recurso que está sendo discutido cada vez mais o uso dele, que é o mapa de iodo. O mapa de iodo ele é feito por um tomógrafo, em princípio um tomógrafo especial. É um tomógrafo chamado de dupla energia, que no início só esse tomógrafo fazia, um tomógrafo relativamente caro, não são muitos os serviços que têm esse equipamento à disposição, mas depois foi desenvolvido alguns tipos de software que permitem também fazer esse mapa, tá? E aí isso pode ser feito em qualquer tomógrafo, é uma técnica que a gente chama de subtração, tá? E, em resumo, esse mapa de iodo, ele vai dar uma noção da concentração de iodo nas várias partes, nos vários campos pulmonares, depois da injeção do contraste. Então, basicamente, tá, é feito um mapeamento prévio, é injetado o contraste e é feita uma medição da concentração de iodo, a distribuição dele no pulmão. Isso, em resumo, permite avaliar a perfusão pulmonar. A gente vai ver que naquelas áreas onde tem uma quantidade de iodo menor, uma concentração de iodo menor, tem uma perfusão menor, tá?
E aí isso vai ser útil, especialmente em TEP, para vasos mais distais. Tá? Então, voltando para o nosso caso, a gente aqui tem muita dificuldade de opinar, eu não teria coragem de opinar. Aqui a gente vê o mapa de iodo. Tá? O mapa de iodo, a concentração que é dada por essas cores, a concentração é homogênea em todo o pulmão. Ou seja, não há evidência de deficiência de perfusão em nenhuma área. Então, isso é um exame normal e provavelmente não tem TEP, realmente não havia TEP. Agora, vamos ver esse outro aqui. Uma mulher de 79 anos, né, e que tinha uns vasos meio mal contrastados, alguns, quer dizer, um exame também bastante discutível tecnicamente a presença ou não de doença vascular. Mas olha que bonito no mapa de iodo, a gente vê um defeito de perfusão exatamente naquela região. Tá? Então, aqui o mapa de iodo caracteriza o defeito de perfusão. Aqui é a mesma coisa, tá vendo? Aqui a gente vê um vaso mal contrastado, bastante suspeito, né? E olha a comprovação que exatamente naquela região a gente tem esse defeito de perfusão, até com aquele aspecto triangular, né? Que é próprio das zonas de isquemia pulmonar. Né? Então, apresentando para vocês esse mapa de iodo. Né? Aqui um outro caso, esse caso do professor Antônio Carlos, né? Um homem de 70 anos que tinha feito ablação por radiofrequência para fibrilação atrial, a gente já discutiu isso em aulas anteriores, ele tinha feito isso há cerca de 10 anos, tem uma estenose de veia pulmonar aqui, né? Que é uma complicação possível desse procedimento, né? E quando faz o mapa de iodo, a gente vê o defeito de perfusão na região correspondente. Tá? Então, aplicações do mapa de iodo. Esse outro caso aqui, um caso interessante, né? Paciente, homem de 64 anos, tem um trombo grande aqui, né? Um trombo central, e a gente vê a perfusão prejudicada em toda aquela região. Né? Então, esse é o mapa de iodo que eu queria apresentar para vocês. Aqui um outro caso de uma agenesia de artéria pulmonar, está vendo? Você tem artéria pulmonar direita, esquerda normal, né? E a falta da artéria pulmonar direita. E o mapa mostra uma perfusão completamente alterada, completamente anômala no pulmão correspondente. Né? E aí, a gente tem também as limitações. Né? Esse aqui foi um artigo onde foi mostrado uma série de causas, para outras que dão um defeito de perfusão. Né? Então, uma série de outras condições diferentes de tromboembolismo que podem dar aquele aspecto. Né? Então, coisas, por exemplo, como artefatos de movimento. Vejam esses dois casos diferentes, né? Aparentemente um defeito de perfusão nessa região, né? Que é causado pelos batimentos cardíacos. Aqui um outro defeito, né? Aparentemente um defeito de perfusão, mas é um artefato pelo movimento do diafragma. Então, são falhas que podem ocorrer. Né? Aqui, por exemplo, uma consolidação pneumônica, né? Que levou a um defeito importante de perfusão. Então, não é também uma técnica absolutamente inquestionável os achados. Quer dizer, tem falsos positivos, tem falsos negativos. Mas aqui, na verdade, eu quis mostrar isso tudo
por conta desses casos que eu vou discutir agora. Esse aqui é um paciente, uma mulher de 50 anos, né, que tinha uma falha de enchimento grande na artéria pulmonar, pegando o tronco da artéria pulmonar e parte da pulmonar direita, indo até o pulmão, tá? Indo até o ramo mais, ramos intrapulmonares. E aí fica sempre a dúvida, isso é trombo? Trombo é a grande causa para isso. Mas eu já apresentei a vocês em discussões anteriores sarcomas de artéria pulmonar que fazem aspectos muito semelhantes ao do trombo, né? Tinha mostrado, inclusive, isso aqui, né, 2 casos diferentes, o de cima de artéria pulmonar, de sarcoma, e o de baixo de trombo. Vejam que eu tenho muita dificuldade na tomografia de diferenciar, né? E falei com vocês da importância do PET nessas situações, porque o sarcoma tende a ter um hipermetabolismo, tá? Ao contrário da doença tromboembólica, do trombo, que normalmente o PET é negativo, né? Então, a utilidade do PET para essa diferenciação. E aí, voltando para a nossa avaliação com iodo, para a tomografia de dupla energia, ela também pode ser usada para esses pacientes, para esse diagnóstico diferencial. Por quê? Porque a gente sabe que o sarcoma ele é muito mais vascularizado do que o trombo, tá? Consequentemente, ele vai ter um acúmulo de iodo, de uma concentração muito maior de iodo do que o trombo. E isso pode ser medido pelo tomógrafo de dupla energia. Quando a gente faz essa medição em unidades Hounsfield, esse aqui foi um trabalho muito interessante, saiu uns 5 anos atrás, onde eles compararam pacientes com doença tromboembólica com pacientes com sarcoma da artéria, tá? E eles viram o seguinte, que fazendo só a medição pelas unidades Hounsfield, não havia diferença significativa entre os 2 grupos. Está vendo? 45 em média, 47 em média, etc. e tal. Mas quando eles faziam a medição das unidades relacionadas ao iodo, tá? A diferença de iodo na fase pré-contraste e na fase contrastada, ou quando eles mediam a concentração de iodo naquela região, tá? A doença tromboembólica tinha números muito menores, está vendo aqui, unidades Hounsfield, uma média de 10, uma diferença de 10 do com ou sem contraste, enquanto que no sarcoma, uma diferença de 30, ou seja, concentrou muito mais contraste, né? E a concentração de iodo abaixo de 1, né, na doença tromboembólica e em torno de 1,5 de média no sarcoma, né? Então, vamos ver isso nos casos. Aqui uma mulher de 50 anos, tá, com aquela lesão inicial que eu mostrei, e aqui a dupla energia fazendo a medição, tá? Então, o aumento de unidades relacionadas ao iodo foi de 20, quer dizer, muito maior do que aquela média de 10 do trombo, né? E a concentração de iodo maior do que 1,14. Então, são dados que levam a pensar no sarcoma. Outro caso aqui, ó, a diferença de concentração, 37, a diferença de unidades, 37, muito acima daqueles 10 que a gente viu no trombo. E a concentração de iodo, 2,34, muito acima de 1, como a gente viu. Ao contrário desse paciente com tromboembolismo, né, onde a concentração de iodo, o aumento de unidades relacionadas ao iodo foi muito baixo, 4,6, e a concentração de iodo bem menor do que 1,
0,34. Então, falando a favor de trombo. Aqui a mesma coisa, né? Essa lesão, tá? Com uma baixa diferença de unidades Hounsfield e uma baixa concentração de iodo. Então, estou querendo apresentar a vocês, talvez tenha ficado um pouco confuso isso, né? Ou talvez eu tenha me expressado mal para explicar isso, mas mostrando a vocês essa técnica que eu acho que a gente nunca tinha discutido, né? E que é uma técnica que está cada vez mais sendo usada, e no Rio já tem alguns tomógrafos que fazem isso, então não é uma técnica fora do alcance da gente, né? Mudando completamente de assunto, queria mostrar 2 casos que eu vi nas 2 últimas semanas, ou talvez um pouquinho mais, mas eu vi na mesma semana e só agora pude trazer, tá? 2 casos de Covid. Tá? Esse aqui, um homem de 44 anos, hospitalizado com diagnóstico de Covid. Tá? Ponto, perfeito, foi isso. Fez a tomografia, tinha as lesões de Covid, papapá, e tinha esse nódulo. Tinha esse nódulo na base pulmonar esquerda. E aí é que vem o que eu quero discutir, especialmente com vocês, pneumologistas. Tá? O pneumologista dele sugeriu de cara fazer uma biópsia pulmonar. Tá? Aqui o nódulo na janela de pulmão, onde a gente vê que tem um pouco de vidro fosco em torno e coisa. E esse paciente tinha um exame anterior, de 4 meses antes, com esse nódulo um pouco maior e com muito mais vidro fosco. Mesmo assim, o pneumologista insistiu em fazer a biópsia. Tá? Mas ele acabou fazendo uma sorologia, ele acabou indo para outro médico, que foi muito mais sensato, muito mais coerente, e a sorologia mostrou que era histoplasmose. Tá? Esse outro paciente aqui, uma mulher de 62 anos, também tinha clínica de infecção respiratória, uma forte suspeita de Covid. Tá? Foi para o pneumologista com isso, o pneumologista orientou fazer PET e biópsia pulmonar. Tá? Tem esse nódulo, muito bem definido, né? Nódulo homogêneo, bastante definido e coisa. Essa paciente tinha tido uma infecção respiratória e tinha um exame anterior de 8 meses atrás. E vejam que naquela região ela tinha uma lesão maior, também com vidro fosco em torno, né? Um pouco de vidro fosco. Acabou não fazendo a biópsia, fez a sorologia e histoplasmose, e era também histoplasmose. Tá? Aqui um outro caso, uma mulher de 70 anos, tosse, dispneia, hemoptóicos, tomografia mostrou um nódulo suspeito, esse não tinha Covid, era outra situação, mas um nódulo suspeito. Foi sugerido acompanhamento, ela tinha relato de contato com morcegos no jardim de casa, era aqui em Petrópolis e Itaipava, fez a imunodifusão e foi positiva. Tá? Aqui um outro caso, esse aí já não está dentro desse contexto, mas uma mulher de 67 anos, com uma lesão muito suspeita, né? Uma lesão que tem densidade de partes moles na periferia, né? E um componente sólido no interior, é um aspecto sugestivo inicialmente de um adenocarcinoma, esse até mais do que os outros, né? E fez imunodifusão e era histoplasmose. Né? Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês é, pelo amor de Deus, pensem em histoplasmose. Histoplasmose é comum, a gente vê isso cada vez mais, e o que eu vejo de médicos mais agressivos que encontram um negócio desse, querem fazer logo biópsia, ou fazer PET, ou fazer não sei o quê, porra, é muito mais
lógico inicialmente fazer estudos sorológicos para a histoplasmose. Tá? E vão livrar um monte de pacientes de procedimentos mais agressivos e completamente inúteis, e que muitas vezes vão fazer a biópsia, não vão fazer o diagnóstico pela biópsia, porque não é sempre que você vai encontrar ali o histoplasma, o bicho ali para fazer o diagnóstico. Tá? Então, talvez isso eu vou mostrar outros casos hoje, mas talvez isso, em termos de mensagem, seja mais importante que eu vou fazer hoje, porque eu vejo isso muito, muito. Sarcoma de artéria pulmonar, eu vi pouquíssimos na minha vida. Agora, histoplasmose sendo confundida com tumor é coisa do dia a dia. Né? Só para lembrar vocês, eu já vi o Miguel participando aí da sessão, e na última aula de gordura, Miguel fez uma pergunta sobre silicone, eu falei que ia preparar uma aula sobre isso, e eu já preparei e vai ficar para a semana que vem. Então, na semana que vem, eu vou discutir silicone no tórax. Confesso que é mais um daqueles delírios que a gente brincou na aula de gordura, mas eu acabei encontrando tanta coisa interessante sobre isso, eu fui reunindo os casos e pegando daqui de acolá, que eu acho que valeu a pena e acho que tem uma boa chance de ter algumas coisas interessantes para vocês verem sobre esse assunto. Isso aqui eu tinha brincado há várias sessões atrás, que eu tinha colocado e dito que era para os residentes estudarem, que seria um caso a ser discutido posteriormente. Então, esse caso aqui, uma criança, né, clinicamente com sinais de obstrução intestinal, fez essa radiografia do abdômen, tá, e mostrou esse aspecto de um corpo estranho dentro do abdômen. Vocês vão estranhar porque eu estou discutindo abdômen, mas eu acho que é um conceito bastante interessante que a gente vai ver, e está dentro daquele contexto de corpo, daquela aula de corpo estranho que eu tinha dado, e que eu falei que tinha ficado algumas coisas para a gente discutir. Né? Então, essa imagem aqui. A princípio, parece uma pulseirinha, né? Uma correntinha de coisa, mas não tem muito a ver com esse contexto aí do quadro abdominal agudo. Né? Não seria esperado que uma pulseirinha desse tipo levasse a uma obstrução intestinal. Então, eu quero apresentar a vocês esse aspecto, que são múltiplos ímãs. Isso aí, essa paciente, ela acabou engolindo um monte de ímãs. Esses ímãs é esse aspecto aqui. É um tipo de ímã super forte, tá? que acho que todo mundo já viu isso no dia a dia, né? São essas bolinhas, o pessoal usa às vezes para fixar mensagens em quadros, e acabou virando um brinquedo, tá vendo? Fazendo essas correntinhas, fazendo 1000 montagens diferentes, papapá. Mas o fato é que esses ímãs são ímãs muito fortes, muito mais fortes do que os ímãs que a gente vê no dia a dia. E isso cria alguns problemas clínicos que eu acho que a gente precisa conhecer. Tá? Esses ímãs são chamados ímãs potentes ou ímãs poderosos, né? São ímãs de neodímio e são vendidos como brinquedos de mesa para adultos. Eles são 5 a 10 vezes mais potentes do que os ímãs comuns de cerâmica e são chamados, como eu disse, de superfortes ou poderosos. Eles são frequentemente coloridos, pode ter uma variedade de formatos, como bola, cilindro, disco, etc. e tal. Em geral, são pequenos, menos de 6 milímetros, e esses ímãs baratos e facilmente disponíveis podem ser engolidos acidentalmente por crianças. Isso é uma coisa que acontece com facilidade.
tá? E aí vem o que interessa mais a gente. Em geral, se ingerir um único ímã, ele não vai causar, também são chamados ímãs de terras raras, ele não vai causar dano maior. Mas a ingestão de vários ímãs, ou a ingestão de um ímã junto com um objeto de metal, aí sim ele pode ser extremamente lesivo. Por quê? Porque eles podem se atrair através das camadas do intestino e causar isquemia ou necrose por compressão. E aí pode ter uma série de complicações graves, tipo fazer ulceração, necrose, perfurar, romper, fazer fístula, hemorragia, relacionado a gente no pulmão, fazer mediastinite, obstrução intestinal e até casos relatados de morte. Tá? E uma outra última mensagem importante é que, ao contrário da maioria das outras ingestões de corpo estranho, a passagem de cima pelo estômago não deve ser usada como indicação que está tudo bem e que vai sair normalmente. Tá? É lá que normalmente os problemas começam a acontecer. Eu vou mostrar para vocês. E outra coisa, não usar nunca detector de metal para avaliação de criança com suspeita de ingestão desses ímãs. Porque aí, mesmo sendo um ímã isolado, você com detetor de metal vai fazer com que ele cause o problema. E aqui a gente vê alguns casos. Ó, menino de 2 anos, com história de 2 semanas de dor abdominal atípica, procurou emergência com vômitos e piora do quadro abdominal. A gente já vê que tem distensão de alças delgadas e tem essa imagem metálica aqui, que, na verdade, eram 4 desses ímãs aderidos. Tá? Quer dizer, a menininha engoliu, o menino, aliás, engoliu esses ímãs. E interessante é que, na maioria desses casos descritos, as crianças não se satisfizeram em engolir um ímã só. Você vê aquela outra da correntinha, engoliu uma quantidade grande deles. E aí foram fazer o problema. Aqui um outro caso, tá vendo? 2, 4, 6 ímãs, tá? E eles fizeram uma fístula gastrocólica. O que acontece é o seguinte, é que esses ímãs são muito fortes. Então, se você tem, por exemplo, um deles na parede, um deles dentro do estômago e um deles numa alça cólica ali próxima, tá? Eles vão se atrair, tá? Essa pressão sobre a alça vai ser grande, vai fazer isquemia e vai criar fístula. Tá? E aí pode fazer todas aquelas complicações. Aqui foram esses ímãs extraídos. Aqui, ó, essa menininha, 2 anos, ingeriu 32 ímãs. Isso aqui não é uma coisa contínua. Isso aqui são ímãs em separado, só que lá eles se juntaram. Né? Estava com febre há 4 dias, com vômitos, olha, distensão abdominal, né? Distensão de alças, e foi feita a laparotomia, tinha fístula jejuno-jejunal com obstrução do delgado. Tá? Aqui uma outra, tá? Menina de 9 anos, 3 dias com dor abdominal, vômitos, ela ingeriu 20 ímãs. Tá? Ela ingeriu 20 ímãs. O que acontece? Fizeram fístula gastrocólica. E aqui a imagem da endoscopia, da gastroscopia, mostrando o ímã perfurando a parede e entrando no estômago. Tá vendo? E ali a correntinha com os ímãs, né? Os ímãs que se juntaram. Então, é uma coisa interessante, sei que tem gente de pediatria participando, tem nossos residentes que trabalham em emergência, e é uma coisa super importante da gente conhecer. E é comum, é relativamente comum. Tem uma série de casos descritos, não é uma eventualidade, são vários casos descritos. Aqui é a mesma coisa, um outro caso, a criança com obstrução intestinal, distensão de alças, com níveis líquidos, e o tal do conjunto de ímãs.
Você vê que foi a cirurgia, né? Parede posterior do estômago aderida ao mesentério do cólon transverso, né? E 8 ímãs perfuraram o mesentério do cólon, tá? Devido à atração de 3 deles que estavam no estômago. Então, um puxa o outro e acaba acontecendo isso aí. Olha esse aqui, perfuração de delgado, está vendo? 4 pontos de perfuração no delgado causado pelos ímãs. Quer dizer, é uma coisa extremamente grave e que eu acredito que boa parte dos residentes não tivessem ainda conhecimento disso. Me perdoem os pneumologistas de estar mostrando uma coisa de abdômen, mas isso tem casos de mediastinite também relacionados a isso, embora seja muito mais comum no abdômen, mas é uma ingestão de corpo estranho, né? E dentro dessa coisa de corpo estranho, eu tinha sinalizado esse caso aqui também, né? Esse paciente tinha essa reconstrução coronal, tinha essa imagenzinha aqui dentro da traqueia. Está vendo? Essa imagem dentro da traqueia foi mandado pelo Dr. Elvésio, que assiste muita gente no YouTube, ele normalmente não está nesse horário, mas assiste sempre no YouTube, e mandou esse caso que eu achei muito interessante. Era um homem de 29 anos que alegou ter engolido um objeto e sentir desconforto na garganta. E era isso aqui, tá? O que eu achei interessante foi essa informação. Bom, esse material, esse tubo foi retirado por via endoscópica, lógico, né? Então está aqui a retirada do tubo, e era isso aqui. Era um chamado pino ou tubo de Eppendorf, tá? Esses tubos, esses pinos, eles são usados em laboratório para análises clínicas, para colocar o material, para centrifugar, etc. e tal. Mas a coisa interessante, isso vai mudando sempre, é que esses pinos estão sendo muito usados hoje para comercialização de cocaína, tá? Eles são usados em microcentrífugas, né? Mas eles cabem a uma quantidade X bem definida de cocaína, e isso está sendo muito usado para venda de cocaína hoje. Então, você vê em prensa leiga, várias coisas assim, PM apreende cocaína e quase 400 pinos Eppendorf durante uma abordagem. Gente, tem microfone ligado. Regina, por favor, veja se tem microfone aberto aí. Já desliguei. Tá. Aqui outra coisa, né? Também de imprensa leiga, a Polícia Civil prende os principais fornecedores de Eppendorf para a facção dos Manos, deve ser corintiano, né? Essa quantidade de pinos que estão cada vez sendo mais usados no narcotráfico. Então, uma coisa que eu acho curiosa, essas coisas assim eu acho curioso, porque está relacionado a uma imagem radiológica, mas um conhecimento que eu, pelo menos, não tinha dessa forma de comercialização. E aquele sujeito, a história dele é o seguinte, que ele se viu no sufoco, estava com aquele material de cocaína e resolveu engolir. Só que, ao invés de engolir, ele aspirou, foi para a traqueia, e aí deu essa complicação toda, né? Mas aquilo ali estava relacionado a drogas, né? Bom, aqui um outro caso do professor Antônio Carlos, que eu acho que vale a pena recordar. A gente já discutiu essa condição, mas vale a pena recordar. E tem muito a ver com aqueles casos iniciais que eu mostrei de histoplasmose, né? Mas você vê a importância sempre da clínica para a gente fazer essa correlação. Eu volto a dizer com os residentes que radiologia sem clínica é coisa de fotógrafo, né? É fundamental a gente ter essa noção, ter esse contato com o clínico, com o pneumologista, para discutir essas facetas, porque muitas vezes é a clínica que vai orientar o nosso diagnóstico.
né? Isso aqui era uma mulher de 43 anos que tinha episódios de dor torácica na região dorsal direita e hemoptóicos. Tá? Tinha essa tomografia com esse nódulo, com vidro fosco em torno, que se a gente levar só em conta a imagem, igualzinho aqueles casos que eu mostrei de histoplasmose. Né? 2 semanas depois, né, não tinha mais o vidro fosco e o nódulo tinha reduzido bastante. Né? Ainda, quer dizer, serviria na prática para eu tranquilizar o pneumologista, dizendo que não tinha nenhuma evidência de ser maligno, provavelmente era uma lesão não maligna, ia suspeitar pela frequência inicialmente de um processo infeccioso, tá? Mas não podia afirmar. Tá? E aqui, essa lesão, nas várias reconstruções, né? Axial, coronal, sagital, mostrando a redução grande da lesão em 15 dias. Né? E aí vem a informação clínica fundamental para o diagnóstico. Essa mulher que tinha episódios de dor torácica hemoptóicos, e ela relacionava esses episódios com o período menstrual. Tá? Esse exame aqui foi feito durante a menstruação, e esse aqui 15 dias depois, ou seja, fora da menstruação. Então, com essa informação, a grande hipótese é que isso seja endometriose pulmonar. Endometriose pulmonar é bem mais raro do que endometriose pleural. Né? Ela tinha também um exame laparoscópico, tinha feito uma laparoscopia e tinha endometriose pélvica. Então, juntando tudo isso, o diagnóstico é de endometriose pulmonar. Como eu falei, endometriose pleural é mais comum. Tá? Esse caso aqui é um desses casos confirmados, né, com ressonância, onde a gente tem um pequeno nódulo ali, né, que na difusão foi realçado. Tá? E esse paciente tinha feito toracocentese, tinha líquido hemorrágico, né? A citologia foi negativa para malignidade, e aí ele fez uma videotoracoscopia, tinha lesões escurecidas na pleura e a patologia mostrou endometrioma. Tá? Se alguém quiser maiores detalhes sobre isso, eu dei uma aula sobre lesões pleurais incomuns e está lá no YouTube, onde a gente discute endometriose com muito mais detalhe. Né? Mas só lembrando, endometriose pleural, tá? Na verdade, ocorre descamação do material endometriótico, causando trajeto, passagem de ar. E aí, frequentemente, na endometriose pleural, a forma de apresentação é pneumotórax. É um pneumotórax que a gente chama de catamenial. Ele ocorre de 24 horas antes até 3 dias depois da menstruação. E ocorre, basicamente, passagem de tecido endometriótico pelo diafragma através de comunicações adquiridas ou congênitas. Então, você tem soluções de continuidade no diafragma que permitem a passagem desse material para o tórax. Né? Mas eu estou falando aqui de endometriose pulmonar. Né? Isso aqui era um outro caso, uma mulher de 29 anos, que ela referia hemoptóicos catameniais durante a fase menstrual. Tinha dor pélvica de longa data e tinha um diagnóstico prévio de endometriose pélvica. Olha que interessante esse caso. Né? Aparentemente normal, numa primeira olhada, só que tem uma imagenzinha cística aqui, né? Parede mais ou menos definida, mas muito, muito tênue, e vidro fosco na região. Tá? Tinha vidro fosco na região, tinha essa imagem e tinha hemoptóico. Então, isso aqui é o suficiente para levantar esse questionamento. Né? Esse vidro fosco em vigência de sangramento, né? A gente tem que pensar que é sangramento pulmonar. Tá? E tinha outra imagenzinha cística do outro lado, que
provavelmente, se fosse essa isoladamente, ia passar despercebido, né? Mas aqui, quando a gente põe o detalhe, vê bem, essa aqui menos definida e essa aqui com uma paredezinha mais espessa e vidro fosco em torno. Está lá a lesão, né? Nas duas reconstruções, está lá essa lesão, e durante a fase menstrual, olha que interessante, aumentou o vidro fosco, né? E a parede ficou muito mais espessa. E apareceu uma outra aqui com características semelhantes, né? Olha só, ampliado o vidro fosco, aquela lesãozinha menor, e aqui antes, quer dizer, durante a fase menstrual e na fase fora da menstruação. A gente até publicou esse caso no ano passado no Jornal de Pneumo, né, como uma causa pouco comum de hemoptise, né? Esse paciente ele foi operado e confirmou o diagnóstico de endometriose pulmonar. Aqui, um outro caso, esse de literatura, só para vocês verem como é que a coisa é muito semelhante. Fora da menstruação, certamente passaria como normal, como um brônquiozinho, talvez dilatado. Ia ser muito difícil valorizar isso. Mas olha, durante a menstruação, como é que a parede espessou, ou seja, tem proliferação de tecido endometrial ali, além do vidro fosco em torno, que corresponde à hemorragia. Um outro caso, tá? Só nessa imagem, só o vidro fosco. Aí completamente inespecífico, né, esse padrão. Tá? Eu tinha mostrado na discussão passada de casos, né, onde eu falei causas de derrame pleural enegrecido ou de derrame pleural negro, e mostrei fístulas pancreático-pleurais, ou seja, comunicação de pseudocisto pancreático, né, fazendo esse trajeto e indo até a cavidade pleural, né? E o paciente com esse derrame pleural, né, com essa cor escurecida, que é hemólise. Ele tinha sangramento e hemólise no líquido pleural, né? Então, isso, coisa. E eu estou mostrando isso, lembrando vocês disso, por conta desse outro caso aqui, que eu achei bastante interessante a gente discutir. É um homem de 25 anos que ele tinha feito uma gastrectomia por laparoscopia por obesidade mórbida, tá? E agora estava cursando com dor abdominal, tosse, febre e vômitos. Quando ele fez a radiografia de tórax, chamou atenção o seguinte: aqui a gente vê o diafragma direito, normalzinho, aqui à esquerda tem umas imagens de gás aqui, meio que atípicas, né? Parece que fazendo em continuidade com o abdômen, umas opacidades no parênquima, né? Uma densidade maior ali. É uma imagem bastante atípica, uma imagem anormal. E aí, na tomografia, foi visto uma fístula gastrobrônquica. Tá vendo? Ele tem esse trajeto fistuloso, com uma opacidade parenquimatosa pulmonar, inclusive com broncograma aéreo. Vocês estão vendo ali o broncograma de permeio, né? Então, essa imagem aqui é uma fístula gastrobrônquica. E aqui a gastroscopia mostrando o buraco da fístula. E olha que bonito quando foi dado contraste oral pelo esôfago, contraste chegando pelo esôfago, o estômago, né? Parte do estômago deformado pela cirurgia, mas olha o trajeto da fístula, está subindo, e olha o desenho ali dos brônquios. O contraste opacificando o brônquio, fazendo um broncograma de contraste. Então, eu acho que isso daria até assunto de uma aula, essas comunicações
abdômen com tórax e possíveis complicações relacionadas a isso. A gente já viu cálculo biliar dentro do parênquima pulmonar, lesões, litotripsia, fazendo derrame pleural, fazendo urinotórax com cálculos dentro da cavidade pleural. Então, tem uma série de condições de relação entre abdômen e tórax, né? Mas essa, em relação à fístula, né, várias causas, né, trauma, cirurgia, tumores, úlcera gástrica, abscesso subfrênico, tudo isso pode levar a fístulas gastrobrônquicas. Tá? E aqui um aspecto que a gente tem 10 minutos ainda, e aí eu acho que vai dar tempo de discutir, se não der, eu deixo alguma coisa para a semana que vem, mas eu adoraria deixar essa radiografia aqui uns 5 minutos e pedir os residentes para fazerem hipóteses diagnósticas. Né? Primeira olhada que a gente dá parece até artefato, né? Deve ter dado algum problema na revelação dessa radiografia, que fez esse monte de manchas esquisitas. Mas, na verdade, não foi isso. Tá? A gente tem a tomografia mostrando todas essas imagens com densidade metálica, né? Basicamente na parede, tanto na parede anterior, né? Vai lá do pescoço, pegando a parede torácica, como na parede posterior. Né? Toda essa região posterior é ocupada por essas imagens. Provavelmente a maioria já fez o diagnóstico, né? Aqui um outro aspecto, né? Mostrando essa concentração. Não foi tiro de espingarda de chumbo, né? Aquela quantidade de chumbos, não foi isso. Isso era acupuntura. Isso eram agulhas de acupuntura, né? Uma quantidade enorme de agulhas na parede torácica, na musculatura desse paciente. Tem várias técnicas de acupuntura, não sou eu que vou discutir isso, não entendo disso, mas algumas delas, as agulhas são colocadas e retiradas, mas outras, as agulhas ficam permanentemente no corpo do paciente. Aqui um outro caso, mesmo aspecto das agulhas, né? Várias agulhas colocadas no paciente. Também agulhas de acupuntura. Aqui, um outro caso desse tipo de agulha deixado permanentemente. Você vê que toda essa musculatura dorso-lombar, né? Musculatura do dorso, a quantidade de agulhas colocadas. Então, aqui, alguns desses tipos de agulha, essas que são retiráveis, né? E outras que são deixadas permanentemente. Isso é uma técnica oriental, tradicionalíssima, com um histórico muito grande, que interessa a gente, particularmente, essa possibilidade. Você vê que é uma coisa interessante da gente conhecer para interpretar esse tipo de imagens. Está vendo? Aqui são agulhas de ouro e são fixas. Né? Então, são agulhas que vão aparecer em qualquer exame de imagem que esses pacientes façam. Está vendo? Toda a região cervical, toda a região de ombros, cobertas pelas agulhas. E isso, em princípio, não é completamente inócuo. Pode ter complicações. Por exemplo, esse paciente que tinha agulhas nas partes moles, ele fez embolia e tem a agulha aqui no parênquima pulmonar, na vascularização pulmonar. Então, isso pode acontecer. Aqui, mais grave ainda, uma agulha na parede do ventrículo direito. Tá? Então, uma agulha chegou ao coração por conta disso. Veja essas reconstruções, né? Várias agulhas na parede e agulha no músculo cardíaco. Esse paciente fez um infarto pulmonar.
Tá vendo? Por conta de agulha de acupuntura. Então, é legal a gente conhecer não só aquela imagem para diagnóstico diferencial, mas especialmente saber que existem essas complicações, que essas agulhas podem migrar, podem atingir a corrente e fazer complicações graves. Esse outro aqui foi um pneumotórax, complicando também a acupuntura. Tá? Então, várias complicações torácicas relacionadas a isso. Só de curiosidade, para vocês verem, essas agulhas em outros locais, né? Um tratamento de joelho, né? Quantidade de agulha nas partes moles do joelho, né? Que me perdoem os acupunturistas, não estou brincando, mas eu achei muito, muito legal esse coisa, só para provocar, mas coisa. E nós vamos ficar hoje por aqui, e na semana que vem, na próxima reunião desse tipo, eu vou discutir com vocês alguns diagnósticos diferenciais, como esse aqui, por exemplo, que tem imagens muito semelhantes, mas não são agulhas de acupuntura. E a gente vai discutir isso semana que vem. Tá? Então, eu vou pedir a Regina para abrir os microfones para a gente se discutir e vamos dar 5 minutinhos para quem quiser escrever alguma coisa no chat e a gente se despede. Regina, pode, por favor, abrir os microfones, tá? É isso. Eu não sei o que você faz por fora, né? Se você fizer só isso, nada. Bom Regina, dia, Edson. É Gilvan que está falando. Oi, Gilvan, bom dia. Árvore em brotamento, tudo bem. Agora, porco-espinho é a primeira vez que eu vejo. Como é que... Peraí, não te ouvi direito. Como é que é, Gilvan? Comparação de árvore em brotamento é formidável. Agora, do porco-espinho, eu nunca tinha visto. Excepcional. Ganhei a semana. Muito obrigado. Um grande abraço. Um abraço grande, Gilvan. Prazer em estar contigo. Tchau. Excelente, Edson. Maravilhoso. Aprendi várias coisas. Ah, que bom, Antônio. Desconhecia vários aspectos aí. Muito obrigado. Que legal. Sempre com a tua contribuição, pode ter certeza. Sempre juntos, todos nós. Obrigado. Boa semana para você, Antônio. Igualmente. Bom dia, professor. Ô, Ciro, apareceu, hein? Achei que você estava na praia. Na hora que você caiu, eu entrei. Eu achei que era pessoal, mas o pessoal falou, não, acho que a tua água do mar molhou o microfone dele lá. E... Tudo bem, meu amigo? Linda aula, muito bom. Tudo jóia. Abraço bem grande, Ciro. Bom falar contigo. Abraço grande. Bom dia a todos. Bom dia. Obrigado, Edson. Muito bom. Bom dia. Bom dia. Oi, Jorge. Bom dia a todos. Obrigado. Um abraço bem grande. Edson, coloquei no chat, parabéns pelo alerta histoplasmose, que é só lembrando dela que a gente faz o diagnóstico. Parabéns, foi muito legal. Ah, valeu, Miguel. Aliás, estou falando com um dos maiores especialistas no assunto, né? Obrigado, tá bom. Boa semana. Até me lembra usar um slogan. Isto pode ser histoplasmose? Muito bom. Vou preparar uns memes, Antônio, para botar na rede. Muito boa essa. Oi, professor, bom dia. Aqui é a Marina, do Fundão. Oi, Marina. Apareceu, hein, Marina? Eu estava de férias aí nas outras semanas. Mas não importa. Leva o computador. Acho que um soninho. Mas, enfim, aula muito boa, professor. Achei bem interessante essa coisa da histoplasmose. Até me fez lembrar que aquela história que o senhor já tinha ter falado em algumas outras aulas, que também que a coisa do acompanhamento do nódulo pulmonar é sempre dependente de segmento. Não dá para você tomar na maioria dos casos, não dá para você tomar uma decisão com só um exame. Tem que ter o histórico, né? Isso. Tá certo. Um beijo. Beijinho. Bom, gente, acho que a gente pode, então, ficar por aqui. Boa semana para todo mundo. Regina, obrigado aí pela ajuda. Depois você me manda o chat, né, Regina?
Oi, Edson. Manda Obrigada por essa aula maravilhosa. Quem está falando? É Zelina. Desculpe, não ouvi. É Zelina. Oi, Zelina. Um beijo Que para aula você, maravilhosa Zelina. é essa? Como sempre, cada vez mais. Obrigado, Zelina. Obrigada pelo alerta aí do caso dos ímãs. Já vou passar para os meus colegas pediatras sobre isso. É verdade, uma coisa... O pessoal não tem muito esse contato, né? Não, eu já vi criança botar conta de colar no ouvido. Isso foi dentro do meu consultório. Enquanto estava atendendo, a criança pegou lá, botou uma conta de colar em cada ouvido. E aí esses imãzinhos são uma tentação. Parece bala, parece tudo, né? Isso, agora engolir imã nunca tinha visto. Já vi gente até engolir pilha e apontador. Mas agora, esses imãs estão... Não, nunca vi isso. Cada vez tipo mais caso. comum esses relatos. Então já vou passar gente. para os meus amigos. Regina, você me manda o chat, então? Regina, não está mais ouvindo, não? Estou te ouvindo. Oi, vou te mandar sim, tá bom? Então tá bom, estou saindo. Gente, tá bom. Um beijo desse lado do mundo. Diana daqui. Olha, maravilhosa aula. Muito obrigada. Doutora Diana, a senhora andou sumida, hein? Eu mando depois, a surpresa. Depois Estava levando falta. Bem falta. Só pode comentar. Eu só abono essas faltas se mandar um prato de bacalhau aí de Portugal. Ui, então vai melhor que bacalhau. Depois você me responde. Então tá bom. Obrigado, um beijo enorme. Um beijo. Beijo para todo mundo. Estou saindo. Tchau.